Então, o podcast deve ter entrado na minha vida em 2013, 2014, mais ou menos, enquanto eu pesquisava para um trabalho. E o que Aí que você ouviu pela primeira vez, você lembra, assim? Que Cara, eu acho que foi um podcast, eu não tenho certeza. Como o assunto que eu estava pesquisando era teologia, eu acho que foi o No Barquinho. Quem é, galera aí, se de repente você tiver algum ouvinte aí desse mundo dos crentes, talvez conheça, porque eles são um podcast antigo. E do No Barquinho eu caí num podcast que é o BTcast, que me parece que em número de downloads ele não deve ser o maior do Brasil, mas é hoje o podcast cristão mais influente do Brasil. Né? E esse eu sou ouvinte até hoje, fiz amizade com os hosts, os caras são bons. E aí, a minha produção em podcast no Japão, depois ela começa em 2018, quando eu faço esse curso de teologia, com o apoio da minha comunidade de fé, inclusive dando apoio financeiro para mim estudar, tal, livros de presente, dando oportunidade para me falar lá na comunidade, para treinar a minha habilidade de comunicação. E eu quis devolver para a galera isso. A gente marcou sábados, alguns sábados eu sentava e comia biscoito e tomava café com essa galera, falando das coisas que eu tinha visto nos meus 4 anos de estudo. E gravando isso ou não? No começo, não. Só que aí Não. o que eu fiz? Como eu já era ouvinte de podcast e essa relação com áudio me ajudava muito, eu me propus a mandar uma introdução pra galera por grupo, que era uma coisa arcaica, assim, era um drive no Google com um grupo fechado no Facebook. Aí eu entrava no carro, pegava o meu telefone, falava no telefone, a introdução do bate-papo da semana, só voz. Fechava o arquivo, subia no Drive, passava o link no grupo fechado do Facebook. E aí, eu ouvindo o BTcast. E os caras tinham vinheta, trilha sonora. Eu falei, poxa, eu vou brincar. Aí eu comecei a escrever as coisas no Google, gravava no Audacity o Google falando, e comecei a fazer vinheta com o Google sendo a minha locutora. O seu primeiro funcionário. Exato. E aí eu criei uma personagem que aí eu peguei. Eu acho que depois eu mudei para uma outra plataforma que eu achei que a dicção tava melhor, mas essas plataformas Test to Talk, uma coisa assim. E eu comecei a escrever em espanhol. E aí eu tinha a. Poxa, como era o nome da personagem? Não vou lembrar, mas era uma secretária. E na época eu tava assistindo, acho que a Casa de Papel. Sim. E aí, essa secretária, ela só falava em espanhol e eu falava português. Como eu não tinha ninguém pra interagir, porque eu gravava sozinho, eu interagia com ela. Aí, ela... A Hermanita. Hermanita era o nome da funcionária. Que era tipo uma assistente, né? Aí, eu falava, aí, galera, está começando aqui. O meu primeiro podcast chamava EBVNcast, que é Escola Bíblica Vida Nova. Aí, tá começando mais um EBVcast, não sei o quê, bababá. E hermanita, o que a gente tem hoje? Olá, professor. Oi, tenemos. E ela falava em espanhol e eu interagia com ela. Aí ficava divertido, porque ficava aquele negócio. Com o que esse cara tá falando? E tem jeito de ouvir isso hoje, não? Cara, você tá hospedado esse feed, ele existe ainda. O EBVNcast, acho que eu finalizei ele, fiz o último episódio de despedida com mais de 150 episódios publicados. É mesmo? E ele foi, na verdade, a trajetória que me levou à minha empresa, que é a Nabecast.